Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar em duas das ferramentas mais comuns de planejamento sucessório, o testamento e a doação em vida. Muita gente usa essas opções para proteger o patrimônio da família, né? Só que, na prática, elas podem esconder umas armadilhas que, no fim das contas, criam justamente os problemas que a ideia era evitar. Parece até um contrassenso, não é verdade? Como assim um plano de proteção vira uma fonte de briga e até de perda de dinheiro? Pois é exatamente essa a questão central que a gente vai desvendar hoje, olhando para casos da vida real. E para começar, nada melhor do que uma boa história para ilustrar o problema, né? Vamos analisar dois casos que mostram direitinho como planos que pareciam perfeitos podem, na verdade, desmoronar por causa de consequências que ninguém esperava. A intenção aqui era ótima, super justa. Pensa só, um pai com 2 filhos organiza o testamento para deixar um imóvel para cada um. Um dos filhos já morava com ele, o outro já estava no segundo apartamento. Parecia a solução perfeita, só para formalizar o que já acontecia no dia a dia. E aí veio a primeira surpresa. E que surpresa desagradável. Eles não faziam ideia de que, mesmo com o testamento em mãos, o inventário, aquele processo legal para levantar os bens, as dívidas do falecido e poder distribuir tudo, era obrigatório. E pior, extremamente caro. A conta era tão alta que a única saída que eles viram foi vender um dos imóveis. E aí, claro, veio a pergunta: qual dos dois irmãos vai ter que abrir mão da própria casa? E essa citação ilustra perfeitamente como um problema que começa financeiro vira um conflito familiar gigante. O estresse, misturado com o luto, fez uma simples discussão sobre dinheiro virar uma bola de neve, com questionamentos sobre o valor dos imóveis e, no fim das contas, até sobre a sanidade do pai quando ele fez o testamento. Quer dizer, uma família inteira foi desestruturada por uma ferramenta que deveria, em tese, protegê-la. Agora vamos para o segundo caso que envolve a outra ferramenta popular, a doação em vida. Aqui é a história de um pai que, pensando em adiantar a sucessão, doou as propriedades para os filhos anos antes, mas manteve para si o direito de usar os imóveis. E parecia que estava tudo certo, até que uma construtora apareceu com uma proposta daquelas irrecusáveis por um dos terrenos. Era o negócio da vida da família. O pai, a mãe, os filhos, todo mundo queria vender. O problema? Um dos filhos estava no meio de um divórcio bem complicado e a esposa dele, que agora tinha direitos sobre aquele bem que foi doado, simplesmente se recusou a assinar a venda. Eles ainda tentaram resolver na justiça, mas a gente sabe como a justiça pode ser lenta. Foi fatal. A construtora não esperou e comprou outro imóvel. A oportunidade de uma vida inteira foi embora. A lição aqui é dura. Ao doar em vida, o pai transferiu a propriedade e, junto com ela, o controle total sobre o seu patrimônio. Essas histórias são bem fortes, né? Mas para a gente entender por que essas coisas aconteceram, a gente precisa dar um passinho para trás e definir direitinho o que são essas ferramentas. Então, o testamento é, na essência, uma declaração de última vontade. É um plano para o futuro que não tem efeito nenhum, zero, enquanto a pessoa está viva. Ela continua sendo 100% dona de tudo, com controle absoluto. Agora, a doação em vida é praticamente o oposto. A transferência da propriedade acontece na hora. Mesmo que a pessoa reserve o usufruto para ela, ou seja, o direito de continuar usando o imóvel, morando ou até alugando, o controle para vender, dar como garantia, financiar, isso já não pertence mais ao doador original. Certo. Agora que a gente entendeu as definições, vamos colocar os dois lado a lado. Vamos ver como eles se saem naquilo que mais importa num planejamento: evitar o inventário, manter o controle e, claro, os custos envolvidos. E olha, esse aqui talvez seja o ponto mais importante de toda a nossa conversa. Muita gente acredita que fazer um testamento simplifica as coisas, mas a realidade jurídica é que ele não só não evita o inventário, como na verdade ele o complica. O processo aqui na tela mostra bem o porquê. Veja só as etapas extras. Primeiro, antes mesmo de começar o inventário, já é preciso abrir um processo na justiça só para validar o testamento. Depois, precisa da aprovação de um juiz e de um promotor. O resultado disso, o inventário, que talvez pudesse ser feito em cartório, de forma mais rápida, é forçado a ir para o sistema judicial, que todo mundo sabe que é bem mais lento. Esse quadro aqui resume tudo de um jeito bem claro. O testamento não evita o inventário. A doação até evita, mas o preço a se pagar é a perda imediata de controle. Do ponto de vista econômico, o testamento é barato para fazer, mas ele não resolve o problemão caro do inventário. Já a doação tem custos iniciais altíssimos, praticamente os mesmos do inventário que se queria evitar, porque tem imposto, tem taxas de cartório.
E além do controle dos custos, existem outros efeitos que muitas vezes passam batidos e que impactam todo mundo, tanto os pais quanto os filhos. Vamos dar uma olhada nessas consequências não planejadas? Para quem está planejando a sucessão, a diferença é gritante. Com o testamento, nada muda na vida da pessoa, o controle continua total. Com a doação, a perda de poder é na hora e não tem volta. Qualquer decisão importante sobre o bem, como a gente viu na história, passa a depender da assinatura dos filhos e, um ponto crucial, dos seus cônjuges também. E para os filhos que recebem essa doação, também tem efeitos colaterais. Eles se tornam donos de um imóvel e isso pode tirar deles alguns benefícios no futuro, como descontos para comprar o primeiro imóvel. Outra coisa, a proteção legal do bem de família, que impede que o único imóvel seria penhorado, pode ser perdida. E talvez o mais grave, o bem doado pode entrar na partilha de um futuro divórcio deles. Bom, depois de analisar os casos, as definições e todas essas consequências, a gente chega na pergunta fundamental: será que essas ferramentas realmente cumprem o que prometem? No fundo, o que toda família quer é tranquilidade, é ter a certeza de que, depois da partida, o patrimônio vai ser transferido de um jeito eficiente, sem briga, sem custos absurdos e, muito importante, sem que se perca o controle dos bens ainda em vida. E com base em tudo que a gente viu, a resposta parece ser um sonoro não. O testamento falha porque ele não evita o inventário e ainda pode gerar mais briga. A doação também falha porque, apesar de evitar o inventário, o custo disso é a perda de controle e um gasto imediato tão alto quanto do próprio inventário. Resumindo, as falhas são estruturais. Nenhuma das duas opções consegue garantir a paz na família. Nenhuma traz uma vantagem econômica de verdade, porque uma não resolve o custo e a outra só antecipa esse mesmo custo. No fim das contas, o risco de criar problemas novos e ainda mais complexos é altíssimo. E a gente termina com essa reflexão. Se os caminhos mais conhecidos são tão cheios de armadilhas, talvez o primeiro passo para um planejamento dar certo não seja escolher uma ferramenta, e sim redefinir o que se espera alcançar com ele. O que realmente significa proteger o patrimônio e, mais importante ainda, proteger a família. Fica aí uma coisa para se pensar, e muito.